Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos que nos acompanham nas nossas mídias, hoje é sexta-feira, mesmo dentro da oitava de Páscoa, a gente tem essa tradição na igreja, esse costume de pensar na penitência, pensar no perdão, pensar no arrependimento. E para nossa grata satisfação, veio nos visitar Padre José Augusto, um grande amigo, grande evangelizador, sacerdote realmente muito fiel à igreja, aos seus deveres sacerdotais, que vai estar conosco hoje na missa às 19 horas, na paróquia São Vicente, dentro da Novena da Misericórdia. Eu vou presidir, ele vai pregar. Amanhã nós estaremos em Posse, Goiás, onde ele fará uma meditação por volta das 14 horas. Depois eu farei um por volta das 16 e às 19 horas ele presidirá a Santa Missa em Posse. Aqui em Formosa, domingo às 19 horas, ele vai estar conosco, presidindo a Santa Missa. Eu não vou estar porque estarei com o pessoal da Obra de Maria lá em Alto Paraíso. E vocês poderão acompanhar também a missa do Padre José Augusto pela nossa rádio Imaculada. Então, uma alegria muito grande poder receber um sacerdote que sempre traz a paz e a bondade. Padre José Augusto, muito bem-vindo, muito obrigado por esse gesto de carinho, por estar conosco. Muito obrigado também pelo convite que o Senhor me fez. É a primeira vez que eu venho aqui na Diocese de Formosa. Mas o senhor já conhece Brasília? Brasília eu já estive lá, sim. Afinal de contas, nós temos até uma casa, sim, da comunidade Canção Nova lá. Exato. Então, Padre José, eu gostaria de partilhar com o senhor como foi a sua quaresma, sua Semana Santa, acerca da administração do sacramento da misericórdia, o sacramento da confissão. Eu gostaria de primeiro ouvir um pouco assim como foi a sua experiência, também vou falar um pouco da minha, e depois nós vamos esmiuçar um pouquinho sobre esse sacramento. Essa live vai ficar gravada, o ano que vem te replica novamente no tempo da quaresma para ajudar as pessoas a vivenciarem esse sacramento tão importante. Muitas pessoas ainda não se confessaram, elas ainda não tiveram tempo para se confessar, para fazer sua Páscoa, e ainda poderão fazer. Aqui no Brasil, até o dia de Nossa Senhora do Carmo, ainda se cumpre o preceito da Páscoa. Bem, já há muitos anos eu criei esse hábito dentro do meu sacerdócio de atender confissões. Então tem duas coisas assim importantes na minha vida dentro do sacerdócio que eu tenho, dentro do ministério sacerdotal, que eu tenho como prioridade: celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e atender confissões. Geralmente as pessoas ficam até perguntando, por que o Padre Augusto não sai muito e tal. É uma opção também que eu fiz, porque eu tenho dito assim como tem muitos pregadores, hoje a gente encontra pregadores aí, tanto no meio do clero como no meio dos leigos, muitas pessoas que, graças a Deus, na Igreja Católica, que pregam muito bem. Mas o aspecto da absolvição, o de dizer, isto é meu corpo, isto é meu sangue, isso só o sacerdote pode fazer. E como só o sacerdote pode fazer, eu disse, eu preciso fazer isso. Né? É uma vocação, é um desejo interior que existe dentro de mim. Por exemplo, entre ir fazer uma pregação e atender uma confissão, eu prefiro atender a confissão. Porque é um sacramento que leva o católico, o filho de Deus, a se reconciliar com Deus. Imagina uma pessoa que ofende o Senhor, ofende a Deus, e ela poderia até estar num estado de colocar em perigo a sua salvação, e vai lá que a pessoa morre em seguida,
nós não sabemos. Então, diante disso, eu percebo, eu digo, eu vou lá e atendo confissão. Então, lá na Canção Nova, não é só eu, junto com outros padres da comunidade, eu, durante a semana toda, praticamente, eu atendo confissão lá no nosso confessionário. O confessionário fica no santuário? Não. Para quem conhece a Canção Nova, tem duas entradas principais, né, para dar acesso ali à chácara que nós falamos, a chácara Santa Cruz. O santuário ele fica na parte de cima. O confessionário ele já fica mais cá embaixo. São estruturas totalmente diferenciadas. O confessionário poderia estar ali bem próximo, mas como o confessionário ele veio antes da construção do santuário, então nós achamos melhor que o confessionário permanecesse na parte de baixo. É uma espécie de capela de misericórdia, coisa onde ficam os confessionários, tem um espaço que o pessoal fica esperando para confessar. Tem um espaço. Que pode rezar o terço, pode... Para quem conhece ali a chácara Santa Cruz, nós temos um lugar onde se reza o terço, sei. ali onde tem a Mãe Rainha, e do outro lado tem um altar dedicado a Nossa Senhora das Graças, que foi o lugar onde o Padre Jonas, quando ele desejou essa chácara, que era a posse de uma outra pessoa, ele jogou uma medalha de Nossa Senhora das Graças e, com o passar do tempo, acabou conseguindo. Então, o confessionário fica ali. Para quem está entrando, do lado esquerdo está a imagem de Nossa Senhora das Graças, do lado direito está a capela, a ermida da Mãe Rainha. E no fundo está o cemitério. Ah, tá. Então, minha gente, nós estamos conversando aqui sobre a confissão. Nesta quaresma eu também atendi confissões. Dentro da Semana Santa também atendemos várias confissões. Teve um dia que nós tivemos, eu e Padre João, aqui na Catedral, após o translado do Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa. Então nós atendemos de 8h30 da noite até 1h30 da manhã, sem parar. Muitas pessoas, a gente pensou que nem daria conta, mas foi tão bonito, muito impressionante. Agora, eu não sei, Padre José, se o senhor tem essa experiência que eu tenho. Sempre que eu sento para confessar, às vezes 2, 3, 4 ou muitas pessoas, você acha pessoas que há muito tempo não se confessam. E, além disso, a gente acaba tendo uma experiência ouvindo os penitentes que também nos cura, né? Sim. Olha, Dona Andréia, graças a Deus, os católicos que querem viver na graça de Deus, os católicos que querem viver uma vida de santidade, estão voltando para o confessionário. Não é que as pessoas deixaram de atender, de se confessar. Elas criaram um hábito ali, o mandamento da igreja diz que é uma vez por ano, na Páscoa do Senhor. Então tem essas pessoas que confessam uma vez por ano, e tem aquelas que já estão numa caminhada maior. Então elas já têm o hábito de confessar-se uma vez por mês. Então, primeira sexta-feira do mês, ou primeiro sábado, que é dedicado ao Imaculado Coração de Jesus, é ao Imaculado Coração de Maria, as pessoas têm colocado uma vez por mês. Tem outras que já têm uma caminhada maior e tem assim um diretor espiritual, aí se confessam de 15 em 15 dias, e tem outras que se confessam uma vez por semana. Então existem esses níveis, essas etapas de penitentes que está retornando para a confissão, mas dentro desse emaranhado que eu acabei de dizer, existem pessoas que não se confessam mesmo. Eu já peguei pessoas com 50 anos sem se confessar. E ali do lado, né? Porque o confessionário lá na Canção Nova, graças a Deus, nós temos aquela parte assim, uma parede que divide o confessor do penitente.
Aí tem a gradezinha, e ainda tem o véuzinho que nós colocamos para a gente não ver e nem o penitente nos ver. Não é por causa de questão de aparecer na mídia ou não, é porque é assim, porque isso aqui ajuda também o penitente a entrar naquele mistério de quem está falando do outro lado, quem está ouvindo é nosso Senhor que está ali ouvindo. Aí quando a pessoa diz assim, padre, eu tenho 50 anos que não me confesso, causa um susto, né? Porque exatamente. Imagine um católico que há 50 anos não se confessa. Meu Deus do céu, aonde vai parar? Como é que nós queremos viver uma vida de santidade? E como é que nós queremos um dia chegar no céu sem a confissão? Como é que se entra no céu sem o arrependimento dos pecados? Não tem como. Mas infelizmente, né? Aqui também não querendo simplesmente falar mal dos protestantes, mas essa ideia protestante de que não a gente se deve, confessa com Deus direto. Confessa com Deus direto, que não vai confessar com um homem porque o homem é pecador e é bom se confessa lá no seu quarto. Isso influenciou muito os católicos que não têm uma certa doutrina, que não têm um certo conhecimento da doutrina nossa. Então eles criaram, e os protestantes, né, eles acabam argumentando. E o católico, por não estudar o catecismo, como estou vendo aí no colo do seu catecismo da Igreja Católica, não estuda, então se deixa influenciar. E já tem também aquela questão que as pessoas não têm aquela disposição de querer confessar, porque confessar não é fácil. Não é fácil no sentido assim, da vergonha. Ainda mais quando são aqueles pecados que estão muito relacionados com a intimidade da pessoa, que ela tem vergonha de conversar com qualquer um e vai chegar lá diante de um ministro de Deus. Pela fé tem que acreditar que aquele ministro é o próprio Jesus Cristo que está ali, mas pelo nosso olhar da carne, nós não vemos Jesus Cristo, nós vemos um homem que está ali e tem que falar todas aquelas coisas. Aí a pessoa fica com a vergonha, a indisposição. E aí quando diz assim, confessar com um homem qualquer, aí a pessoa, é isso mesmo, e acaba não indo. Só que isso é um grande perigo. Isso é doutrina da Igreja Católica, é um grande perigo. Principalmente se a pessoa estiver em estado de pecado mortal, ou seja, sem a graça de Deus. Se ela morre em seguida, ela não se salva, se perde. Eu acho que aqui o padre José Augusto tocou em dois aspectos fundamentais. Primeiro, a questão do sigilo da confissão. O fiel tem o direito de confessar no confessionário. Graças a Deus que está voltando os confessionários da igreja. Eu estou vendo aqui na diocese, agora o padre João comprou aqui para a catedral, o confessionário, várias paróquias estão comprando, porque você sente uma discrição maior, né? Além do sigilo da confissão que o padre é obrigado a guardar, e as pessoas sabem disso e podem confiar naquilo que confessa, que fica no túmulo do coração do sacerdote. Sim. E a gente tem uma graça especial, todos os padres que eu converso me partilham isso. A gente esquece. Esquece, é verdade. Não lembra. Muitas pessoas chegam, padre, porque eu confessei aquele pecado com o senhor. Não, você me lembra porque eu não recordo mais. Né? Então esse aspecto é fundamental, o confessionário. Por que isso? Porque essa mentalidade do secularismo que entrou na igreja nesses últimos 60, 70 anos, esse relativismo, então houve essa tentativa de fazer da confissão um bate-papo. Isso. Que é horrível isso, né? As pessoas sentam e conversam, é uma terapia. Não, a confissão não é isso. A confissão ela é uma liturgia, é uma celebração. Você chega diante do sacerdócio, ali atrás da gradezinha do confessionário, Padre, dai-me a vossa bênção porque pequei, há tanto tempo não me confesso, meus pecados são esses. Se você é um padre, você tem que dizer, eu sou sacerdote. Se é um religioso, eu sou religioso. Sou casado na igreja, né? Tem que falar que é casado. Porque muitas vezes a gente tem que estar perguntando, você é casado na igreja? Como que é isso, né?
Então, esse aspecto é fundamental. E o outro aspecto que o padre lembra aqui é a questão da mediação da igreja. A Igreja Católica, deixada por Jesus Cristo, ela é de direito divino. Cristo quis deixar a sua igreja para continuar no mundo os sinais da sua misericórdia, da sua bondade. Daí que eu não posso embarcar nessa bobagem de dizer, eu confesso diretamente com Deus. Então você poderia batizar-se diretamente com Deus, crismar-se diretamente com Deus, casar-se diretamente com Deus, comungar, receber a Eucaristia diretamente com Deus. E não é assim que funciona. É pela mediação da igreja. Então eu não posso me reconciliar com Deus se não for através da igreja. Então Deus, a igreja e o penitente. Nós precisamos da igreja, porque é através dela que eu recebo o perdão de Deus, porque o meu pecado machuca a igreja. Aí eu briguei com o meu irmão de pastoral. Então você ofendeu a igreja, porque ele é membro da igreja, ele faz parte da túnica de Cristo. Por isso que é importante a gente ter essa compreensão. O perdão divino vem à minha vida, como a Eucaristia, como o batismo e os demais sacramentos, através da mediação necessária da igreja. Que coisa bonita é isso, como é bom ser católico. Padre Zé Augusto, o que é preciso para fazer uma boa confissão? Deixa eu Pode complementar. Complementa. O que o senhor acabou de falar. Hoje as pessoas têm essa mania também de querer de dizer assim, me mostre na Bíblia, porque só se acredita do que está na Bíblia. O secularismo, o protestantismo também trouxe isso com aquela questão de Lutero, que diz que só vale o que está escrito. Não acredita-se no protestantismo na tradição oral e muito menos no magistério da igreja. Então, na Quinta-feira Santa, e isso aconteceu nesses dias, na semana passada, Jesus institui na Quinta-feira Santa o sacramento da ordem, que é o do sacerdócio, e o sacramento da Eucaristia. E também ainda tem ali o do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isso na quinta-feira. No domingo, 8 dias depois da ressurreição de nosso Senhor, os apóstolos estavam no cenáculo e a notícia que se estava ali era que Jesus havia ressuscitado, mas os apóstolos ainda não estavam acreditando, tanto que depois Jesus dá briga com eles, dizendo assim para eles, as mulheres falaram, vocês não acreditaram, vocês não lembram que eu havia falado que o Filho do Homem iria padecer e iria morrer, mas ao terceiro dia iria ressuscitar? Aí 8 dias, que vai ser agora, no próximo domingo, na festa da Divina Misericórdia, Jesus se encontra com os apóstolos. E a primeira coisa que ele fala está no capítulo 20 do Evangelho de São João. Ele entra pelas paredes, passa pela parede, porque agora é o corpo de Jesus glorificado. E aí ele sopra o Espírito... Não, primeiro ele diz, a paz esteja convosco, sopra sobre ele o Espírito Santo, e em seguida ele diz, aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então Jesus institui o sacramento da penitência 8 dias depois da sua ressurreição, ali no cenáculo, dando essa ordem, dando essa missão para que os apóstolos pudessem fazer isso. E a igreja, graças a Deus, compreendeu. A igreja traz isso. E aí, a partir de então, está aí instituído o sacramento da confissão e, graças a Deus, nós recebemos essa ordem como mediador também de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é importante notar que o Papa João Paulo II fala que é a pessoa de Cristo
Então, quando o penitente ele se ajoelha e ele começa a falar os seus pecados, ele está falando para Jesus Cristo na pessoa do sacerdote. Isso é fé. Isso nós cremos. É interessante que às vezes lá no confessionário, algumas pessoas conhecem assim a minha voz, aí eles perguntam, é o padre José Augusto? Aí eu digo assim, não, é Jesus que está aqui. Para a pessoa entender, é nosso Senhor que ela ouviu. Então, não é uma coisa que foi criada assim pela Igreja Católica, porque eu queria também dizer uma coisa, nós não podemos ficar separando o que a igreja ensina de Jesus, porque hoje em dia fala assim, não foi a igreja que disse, como se dissesse assim, mas Jesus não disse. A igreja só diz o que Jesus disse, ela é mediadora, ela traz o ensinamento. Então, o que a igreja traz do sacramento da penitência é isso, porque foi nosso Senhor que instituiu. Agora, respondendo à pergunta que o senhor tinha feito antes, né? O que é necessário para uma pessoa se confessar? Bem, primeiramente, ela tem que fazer um exame de consciência, porque esse exame de consciência, ele deve partir também de um arrependimento que a pessoa já tem no coração. Então, a pessoa, ela faz o exame de consciência, ela se arrepende. Ali nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro faz aquela primeira pregação, no dia de Pentecostes, que Pedro começa a dizer, foi vocês que mataram Jesus, o sumo sacerdote que matou Jesus, aquele homem, ele ressuscitou ao terceiro dia, e aí ele mostra a divindade de Jesus, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. As pessoas, elas passam por uma comoção interior e elas começam a dizer o seguinte, o que nós devemos fazer então? Porque Pedro diz a necessidade, né, que precisa se ter para se voltar para o Senhor. Aí eles dizem, o que nós devemos fazer? Aí Pedro diz, creiam no Senhor Jesus, se batizem. Aí ele fala do arrependimento, se arrependam dos seus pecados. Então, a confissão, ela tem que consistir de um arrependimento existente no coração da pessoa. Eu não ofendi qualquer pessoa, eu ofendi Deus. Eu, diante do que Deus ensina, diante do que Deus pede, esse Deus amor, esse Deus que me criou, que me deu uma vida e que quer que eu caminhe com Ele, eu olho assim e digo assim, nossa, eu caí nesse pecado. Deus está triste comigo. E eu não posso entristecer Deus de maneira nenhuma. Eu não posso ser causa de tristeza para Deus. Eu preciso ser causa de alegria para Deus. O pecador arrependido, ele tem que estar assim, é assim que ele tem que estar. Não é uma questão de, tem que estar com lágrimas escorrendo no rosto. É algo que acontece na alma, no interior. Eu ofendi aquele que tanto me ama. Então, diante desse arrependimento, a pessoa vai em busca agora do sacerdote. Porque o sacerdote está lá no confessionário, esperando. Jesus está esperando o pecador arrependido. Por isso, não há necessidade do pecador arrependido ficar com medo, aterrorizado. Eu vou chegar lá e Deus vai acabar comigo. Não, Deus não vai acabar com ninguém, porque Ele não quer acabar com ninguém. Deus quer a reconciliação. Deus quer que a pessoa volte para o coração dele. Porque nós fomos criados para estar com Deus, para estar no coração dele. E o pecado mortal nos afasta de Deus.
Quando nós chegamos lá, aí nos ajoelhamos e começa a dizer: Padre, estou aqui porque eu pequei. Padre, dai-me sua bênção porque eu pequei. Aí o sacerdote pergunta, para ter uma base de quantos anos faz que a pessoa não confessa. Não é para bisbilhotar a vida do penitente, mas é para ter uma ideia de quantos anos. Aí o padre diz assim: quantos anos faz que você não confessa? Aí a pessoa fala, aí o padre diz: fale os seus pecados. Aí agora a confissão, ela fala. O sacerdote ouve, ou melhor, Jesus ouve. É como o filho pródigo que volta e diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno. Não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de viver mais com o Senhor. Eu não sou digno de estar aqui na tua casa. Mas faz assim, me coloca numa condição de empregado. Olha só que coisa. E o pai, é interessante que na parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 5, 15, de 11 a 32. É isso, é 15. Aí o pai não fala nada. Enquanto ele está ali se acusando daquele momento, o pai não faz. É como se o pai colocasse o dedo assim na boca e dissesse: acabou, eu não quero mais nada, não quero ouvir mais nada. O importante é que você voltou. Aí o padre, ali, na pessoa de Jesus, ele profere a fórmula de absolvição. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho. E aí o penitente ouve. O sacerdote depois, ou antes, né? O certo é ali já dar a penitência, que é a satisfação, e diz para ele assim: olha, diante desse pecado que você cometeu, vai lá, faz um ato de caridade para com o pobre. Se foi roubo, devolve o que você pegou. Ou se não, diz: reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Eu já ouvi o penitente dizer assim: mas padre, só isso? Só um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai? Sim, só isso. Até mesmo para a pessoa poder entender aonde vai a misericórdia de Deus. Só um Pai Nosso, 3 Ave Marias, um Glória ao Pai. Não tem mais nada, Pai. Não, faça só isso. O importante é que você se reconciliou. Aí o padre absolve e a pessoa vai em paz. Imagina, dona Daí, a alma, ela entra no confessionário suja, imunda, igual um porco no chiqueiro. Aquela sujeira, aquela imundície. E quando ela sai com a alma totalmente limpa. É muita alegria. É por isso que nada nesse mundo paga um padre no confessionário. Porque fazer com que aquela alma se reconcilie com Deus, eu digo, o que é que tem no mundo que possa superar um ato desse? Não tem. Eu sei, tem as profissões aí, muitas profissões boas, mas essa vocação de fazer o sinal da cruz, absolver, e a pessoa, eu já ouvi pessoas do outro lado fazer assim: ai, estou aliviado, estou em paz. Tem uns que saem abrindo os braços como se fosse um pássaro voando. É lindo demais. É isso, essa reconciliação. Não tenha medo de confessar. Que maravilha, né? Que as palavras bonitas do padre José Augusto. Padre José, tem várias pessoas pedindo a bênção aqui, agradecendo a presença do senhor conosco.
Deus abençoe. Tem algumas perguntas, tem uma pessoa que está dizendo aqui como confessar toda semana, né? Porque se não tem padres. Isso é uma realidade específica. Em Anápolis, por exemplo, eu sei que tem confissões todos os dias, o dia todo na catedral. Que é uma tradição já do tempo de Dom Manuel Pestana, então o pessoal tem esse costume. E alguém pergunta aqui, mas por que confessar toda semana se tem o ato penitencial da missa? Então, o ato penitencial da missa não é um ato penitencial sacramental enquanto sacramento da penitência, porque se fosse assim, não haveria necessidade de se ter o sacramento da penitência. Então, o que é que acontece na Santa Missa? Aquelas pessoas realmente que elas estão em estado de graça, que não cometeu nenhum pecado mortal, ela vai participar da missa. Até mesmo o fato de ela poder comungar é porque os pecados dela não são pecados graves que a impede de confessar, de receber a Eucaristia. Então, ali no ato penitencial, a igreja vai nos ensinar que as pessoas também são perdoadas. Mas o Papa São João Paulo II, graças a Deus, ele deixou isso bem claro. Que até mesmo para nós não entrarmos numa situação de orgulho. Porque uma vez que eu estou ali, só com os veniais, estou indo na missa, ele diz, há uma necessidade de se buscar o sacramento da penitência lá no confessionário, individualmente, de forma auricular, com o sacerdote. Então, quem entende o que é o amor de Deus não vai viver também assim, eu já fiz, já vim aqui. Imagina você poder se encontrar com Jesus e ouvir a voz dele dizendo para você, eu te perdoo. É uma coisa maravilhosa. Então, é isso mesmo, ali na missa, quem está em estado de graça, os pecados leves ali são perdoados, tudo bem. Mas eu digo, São João Paulo II ensinou isso é da igreja, é necessário se confessar. Por exemplo, eu tenho o hábito de me confessar de 15 em 15 dias. Aí às vezes nós encontramos pessoas que dizem bem assim, nossa, se o padre se confessa, imagina eu, né? Então, é um hábito que eu tenho. Aqui não tem questão de pecado mortal, mas é uma necessidade que tem dentro de mim. Não é questão de escrúpulo. É interessante, Dom Adair, que quando vai se aproximando esses 15 dias, a minha alma, ela já vai começando a sinalizar. Está na hora. E aí eu vou, busco o sacerdote e me confesso. Porque é uma necessidade da minha alma. Agora, se tem pessoas que não têm tanta necessidade assim e querem viver assim, agora tem outra coisa. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque um pecado venial, e um outro pecado venial, e um outro pecado venial, ele poderá se tornar mortal. Vou explicar melhor. Uma pedrinha colocada dentro de um saco não causa problema nenhum. 2 também não. Eu acho que depois de 100 pedrinhas já começa a ficar um pezinho, né? E vai deixando essa pedrinha, vai enchendo esse saco para você ver como vai se dar. Por exemplo, existem mentiras grandes e mentiras pequenas. De repente, você tem o hábito de mentir. Uma mentira hoje, uma mentira amanhã. Aí, cuidado, porque um dia essa mentira ela poderá se tornar uma verdade na tua vida. Por ter se tornado um hábito. E por que não cortar isso logo lá no confessionário? Porque também é uma atitude de humilhação. Não é melhor você chegar lá na missa, o padre diz, confessemos os nossos pecados, e você fica lá tranquilo, ou senão quando tem uma confissão comunitária, né, que senta lá,
Aí o sacerdote faz aquela celebração penitencial, a pessoa não precisa falar nada, aí dá aquela absolvição, a pessoa vai embora tranquila. Eu não saio tranquilo. Eu tenho que falar, embora seja humilhante, não seja fácil para mim, eu procurar um sacerdote e chegar diante dele e confessar os meus pecados pela mediação, pela pessoa de Cristo, que é ele. Não é fácil, mas eu vou. E me sinto muito satisfeito quando eu saio de lá. Muitas pessoas conosco, partilhando aqui com a gente, tem pessoas que estão dizendo que às vezes ficam muito nervosos para a confissão, acho que não precisa. É claro que a confissão, o Padre José já aludiu a isso, ele é um momento muito nauseante, porque você vai falar de você. Você vai te acusar, você é o promotor que vai te acusar, né? Diante de Deus. E o padre age como juiz, age como médico, age como pastor. A gente, criando o hábito da confissão, nós vamos vencendo o orgulho. O que mais atrapalha a vida de confissão das pessoas é o orgulho. O orgulho. Que a gente fala da vida de todo mundo, a gente tem essa... Como é quando você tem que analisar você, suas misérias, então vem essas dificuldades. Tem uma irmã nossa que está dizendo aqui que há 20 anos que o marido não confessa. Ela tentou, continua, né? Vai continuando orando pelo seu marido, com sabedoria. A esposa precisa ter essa sabedoria, porque às vezes ele tem algum trauma, o pai também às vezes não confessava, às vezes trabalha num ambiente onde as pessoas falam muito do sacerdote, falam muito mal dos padres, né? Não confia nos padres. Então a gente precisa ter essa paciência, muita paciência. E uma coisa importante, acho que até meu irmão que está perguntando aqui, ele está só indicando pessoal que eu estou com a cabeça baixa, que eu estou olhando aqui os comentários do pessoal. Tem gente de todos os cantos aqui do Brasil. Então é muito importante isso. A confissão, ela é essa piscina que o padre José Augusto disse, né? Você chega todo emporcalhado com os pecados, com as misérias e sai limpo através da confissão que você faz. A confissão purifica, é um sacramento de cura. É um sacramento de cura, ao lado da unção dos enfermos, é o sacramento da cura, que nos cura. E a confissão, ela tornando-se um hábito, ela torna também sempre um reforço da graça para mantermos no caminho da santidade. Alguém dizia aqui, padre, a respeito da confissão comunitária. Eu, graças a Deus, me confessei quando adolescente numa confissão comunitária, achei aquele esquisito e acho que é um absurdo o que acontece em muitos lugares, as confissões comunitárias. Se vocês pegarem o ritual das confissões e ler a instrução, todo ritual de um sacramento tem uma instrução muito bem feita, como também a liturgia das horas, o lecionário, o missal romano, tudo tem essas introduções. E na introdução do ritual do sacramento da misericórdia da confissão, alude a essas confissões comunitárias que elas só podem ser realizadas em momentos muito especiais. Elas não podem se tornar uma prática ordinária na igreja, porque mesmo uma pessoa que possa ter passado por uma confissão comunitária, que uma situação talvez pudesse ter permitido esta realidade, a confissão comunitária não perdoa pecados mortais. Não perdoa. E quem confessa comunitariamente não pode confessar novamente comunitariamente depois. Então é melhor não ter. E alguém dizia que na minha paróquia só tem padres da teologia da libertação. É claro, eu fui formado nisso, já falei muitas vezes aqui. Eu também. Eu não vou aqui condenar ninguém, porque eu sei o quanto é difícil você sair dessa restinga, desse calabouço ideológico da teologia da libertação, porque ela leva o sacerdote a perder a noção do sagrado, a perder a noção dos efeitos dos sacramentos. Por isso que o sacerdote que
se deixa tomar por essas ideologias, ele relativiza a missa, não celebra a missa todo dia, acha que a missa é uma ceia apenas, não acredita na confissão. Quantas pessoas atendi aqui agora, Padre José Augusto, na Semana Santa, que vieram aqui para Formosa participar da Semana Santa, algumas que têm família, outros que vieram, ficaram até nos hotéis, para poder confessar. Na minha cidade não tem confissão. Uma senhora disse, eu fui confessar há 80 e poucos anos. O padre diz, não, você não precisa confessar, você já é idosa, não tem mais pecado. Né? Então, são esses absurdos que nós não podemos acreditar nisso. Todas as pessoas têm o direito de confessar. Outro dia eu estava sentado ali numa igreja aqui na diocese e chegou um menino de 5 anos e sentou perto de mim e disse, bispo, eu posso confessar? Eu atendi a confissão do menino. Sim, É um inocente. Ele só passa a ter pecado depois dos 7 anos. Mas o menino queria confessar. E por incrível que pareça, ele já tinha o início da consciência. Já tinha aquelas coisinhas lá de criança que ele queria confessar. Dei absolvição para o menino. Tinha matéria. Então, a gente não pode negar a confissão. Ah, mas você confessou ontem, vai querer confessar. Não, mas se a pessoa cometeu um pecado? Então, a confissão, a gente precisa ter essa consciência como sacerdote da necessidade de atender bem as confissões. E é importante o Dom... Como é? Dom Adair. Adair. Eu tenho mania quando eu vou falar o nome da pessoa... Mas eu também tenho com esse problema. O senhor foi vacinado? Não. Foi. A vacina também trouxe essa coisa para nós, infelizmente. Então, veja só. Geralmente, o Dom Adair, as pessoas... Todo o batizado tem direito de se confessar. Por isso que essa criança aí, ela, apesar de não ter entrado na idade da razão, ela foi lá e o Senhor atendeu porque ela é batizada. Se ela não fosse batizada, não teria como atender a confissão dela. Então, toda pessoa que é batizada na Igreja Católica, ela tem o direito de receber o sacramento da confissão. A outra coisa que o senhor falou ali, que é importante ressaltar nesse momento, é a confissão comunitária. Só em momentos de fatalidade pública. Sim, guerras. Guerra, a pandemia do ano passado, ou desses anos que teve. Então, imagina, um sacerdote numa paróquia, né? Os paroquianos todos vão atrás do padre para confessar tudo de uma vez, no momento de fatalidade. O sacerdote não tem como atender todo mundo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai absolver, vai dar essa absolvição geral para todos, com a condição de, quando passar essa situação, a pessoa deve buscar o sacerdote imediatamente, principalmente se ela estiver em estado de pecado mortal. A outra questão aí da senhora, né, que está preocupada com o esposo, porque o esposo já há muito tempo não se confessa. Obrigar não se pode obrigar. Às vezes nós nos deparamos com isso no confessionário, de homens ou até mulheres, que elas vão lá se confessar e elas dizem, olha, eu vim aqui me confessar porque a minha esposa mandou, a minha esposa briga comigo se eu não me confessar. Então, essa confissão ela acaba não tendo validade, porque é uma confissão que ele está fazendo não por arrependimento dos pecados, ele está fazendo para não criar problema em casa, para não ter problema com a esposa, ou não ter problema com o esposo. Então, a senhora tem que ter, então, essa paciência. Enquanto ele estiver ouvindo a senhora vai recomendando, mas explica também o valor da confissão, o que significa a confissão. Porque é num ensinamento desse que a graça de Deus penetra, porque o coração da pessoa está tão duro que não deixa a luz de Deus entrar. Mas é num momento desse que a pessoa se abre.
E aí ela vai querer. Mas simplesmente ficar dizendo, vai confessar, vai confessar, vai confessar, ainda mais que a pessoa está com o coração duro. E ainda mais se a pessoa não acredita em Deus. Ainda mais se a pessoa está revoltada com a igreja, ela nunca vai querer confessar mesmo. Agora, não se torne Deus do seu marido. Porque a senhora não é a deusa dele. Tem O Espírito Santo precisa cooperar, tem que agir, que já está agindo, mas é necessário que haja uma abertura de coração por parte dele para que ele possa ir. Enquanto não for, oração, as penitências que a senhora faz, vai colocando, porque de repente, em algum momento, em algum fato, ou se não, uma pessoa lá que de repente está falando, ele ouve, ele diz... Porque às vezes a própria esposa não irá conseguir, porque ele diz que santo de casa não faz milagre. E a pessoa por orgulho, né, vamos supor que ela está mandando, está pedindo, e ele vai dizer, você está me mandando, você está me mandando. Por orgulho a pessoa acaba não indo. Então tem que ter muita paciência, tem que ter muita oração, muita dedicação. Para vocês que nos assistem, que quer aprofundar sobre a confissão, nós temos o Catecismo da Igreja, a partir do número 1422, fala do sacramento da confissão, e também o Reconciliatio et Penitência, do Papa João Paulo II, a reconciliação e a penitência, que explica muito. E quem tiver condição de baixar aí em PDF a introdução ao rito da confissão, ali tem toda uma explicação teológica, as fundamentações, como o padre deve se confessar. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o que a teologia da libertação fez com a igreja? Ela destruiu a piedade e a sacralidade. Existem orações próprias que o sacerdote deve fazer antes de sentar no confessionário. O padre tem que preparar. Hoje nós não preparamos. Isso tudo foi nos roubado, foi nos tirado, não nos ensina isso mais no seminário. Aquela piedade que o sacerdote, o confessor deve ter, porque o confessionário é como se fosse uma segunda pia batismal. Na primeira pia nós fomos lavados do pecado original, de tudo inserido na túnica de Cristo, que é a sua santa e amada igreja. E a igreja, ela é Cristo. Hoje se canta, eu sou a igreja, o bispo é a igreja, nós somos... Não existe isso. Nós somos filhos da igreja, não somos a igreja, gente. A igreja é o mistério do ressuscitado. A igreja é maior do que o Papa, é maior do que o bispo, maior do que todos nós. A igreja é Cristo ressuscitado. Nós enxertamos nela nossa vida pelo batismo. E o confessionário é essa segunda pia batismal, por assim dizer, essa piscina de Siloé, onde nós caímos para levantarmos curado destas águas da misericórdia. Alguém estava partilhando aqui, padre, que fez a sua primeira comunhão e o padre não quis atender a confissão daquele tanto de menino, fez uma confissão comunitária. Hoje vocês vejam o absurdo. Esse sacerdote precisa de oração. Eu não estou aqui para julgá-lo, porque ele não foi bem formado, não tem noção. A outra pessoa está dizendo que o padre da minha paróquia resolveu celebrar a missa de 15 em 15 dias porque é muito atarefado. A primeira tarefa do padre é o altar e o confessionário. Pastorais, todos esses outros serviços são realidades secundárias. Eu sempre trabalho 3 eixos fundamentais. Falo isso sempre com meus seminários e com meus padres. A vida do padre tem que girar em torno do sacrário. Missa, o santo sacrifício de Cristo, e adoração fora da missa. Confessionário. O bom confessor é aquele que é também penitente. Padre José Augusto está dizendo aqui, confessa 15 em 15 dias. Mas será que esse padre peca? Claro que ele não estava com um pecado mortal, mas tem um pecado de orgulho, às vezes uma rispidez com o irmão de comunidade, isso. Às vezes uma preguiça de rezar a liturgia das horas, uma oração feita com distração, tudo isso é pecado. Uma fofoquinha. Uma fofoquinha que a gente fala, porque o padre também é humano. Então é preciso, para ser um bom, e aqui eu advirto a todos os nossos seminaristas que nos escutam, nossos abnegados sacerdotes que nos acompanham, o bom confessor, antes de tudo, deve ser um bom penitente. E ter essa piedade.
Nós perdemos muito. Vocês imaginam a missa antiga, o ritual, o sacerdote tem que fazer sua purificação silenciosa na sacristia, lavar as mãos, rezar com cada peça dos paramentos que eram revestidos com eles para a missa. Que piedade bonita, o silêncio, a meditação. Também a confissão. Há uma oração própria que o sacerdote deve rezar antes de sentar no confessionário. Terminadas as confissões, o sacerdote também deve fazer a sua oração. E às vezes você atende uma idosa, por exemplo, uma mulher que chegou, não deu conta de ajoelhar no confessionário. Ela ficou em pé, ela disse, padre, não dou conta de ajoelhar. Muito difícil, a filha trouxe 60 anos sem confessar. Faz sua confissão. A mulher está doente, está caindo. Não tem condição de fazer uma penitência adequada àquela materialidade dos seus pecados. A parvidade dos pecados deles são terríveis. O padre também deve fazer penitência pelos seus penitentes. Por isso, você vai dar uma penitência de acordo com a condição física daquela mulher. Ensiná-la a configurar suas dores à cruz de Cristo, pela santificação da igreja, da sua família. Mas ela não tem condição de fazer um jejum, de fazer uma renúncia. Ela fez tantas injustiças, mas hoje ela está pobre. Ela vive de uma aposentadoria de um saláriozinho, porque não preocupou com isso, se quebrou, fez tanto rolo, tanta corrupção. Ela não tem condição de fazer uma grande penitência, mas o sacerdote pode fazer uma penitência por ela. Então, o ministério da confissão, do confessionário, ele é algo grandioso. Nenhum padre nesse mundo vai entender o poder que o sacerdote tem na confissão. Nós não entendemos. Isso é uma realidade, nós falamos aqui dessas coisas, o padre Zé Augusto falando tão bonito, mas nossas palavras não esgotam a realidade do que é ser ministro da misericórdia, ser o padre. O único homem capaz, com todas as suas misérias, de diante de um pecador arrependido, confesso, com arrependimento, com sinceridade, com propósito de emenda de vida, e ele levanta a mão e absolve. É Cristo. É Cristo que faz isso. E o Senhor Jesus só pode fazer isso através dos seus sacerdotes. Porque nós emprestamos o nosso ser a Cristo para agirmos in persona Christi. E o terceiro ponto que eu acho que deve orbitar a nossa vida católica é o rosário, a intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Você trabalhando bem esse tripé, aí as pastorais, os serviços da paróquia, a evangelização, a catequese, tudo vai fluir de maneira muito positiva, porque o essencial está sendo vivido, está sendo aplicado, está sendo bem direcionado. Eu penso que essas realidades nos ajudam enormemente. Isso vai nos fazer cumprir a nossa tarefa antes que o mundo passe. Padre Zé Augusto, para a gente, deixa eu ver o que o povo está dizendo, muita gente mandando abraço para o senhor. Enquanto o senhor vai falando aí... O senhor complementa aí. Nós precisamos notar que todo católico deve confessar. Porque eu estou na igreja católica, né? Existem denominações, pessoas que estão dizendo que não precisa confessar os pecados diante de um sacerdote, aí é outra história. Mas para nós, na igreja católica, todos, desde o Papa ao mais novo fiel, é chamado a se ajoelhar diante do ministro de Deus e se confessar. Tem pessoas, dona Odair, que imaginam que um bispo não se confessa, o padre não se confessa, ou senão o padre dá absolvição para ele mesmo, né? Não pode. Eu me absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vivi uma experiência muito boa quando eu estive lá em Gravatá, esse ano. Eu fui pregar o retiro junto com o Vanúzia, da comunidade Canção Nova. Nós fomos pregar o retiro de carnaval lá. E aí, o irmão do senhor no episcopado, Dom José Rui, disse que queria falar comigo
E eu achei um espetáculo a humildade de Dom José Rui. Ele mora em Caruaru e eu estava em Gravatá. Ele mandou um recado por padre Aloísio, Sim. que era para o padre Aloísio falar para mim que ele queria ter um momento comigo. Aí eu disse, olha, eu estou indo celebrar uma missa, que seria no sábado, numa comunidade lá que é Restauração. Restauração. Nós temos essa comunidade aqui na Diocese, certo. em Planaltina, Goiás. Isso, até o fundador, ele veio me buscar. Aí eu disse, então depois, após a missa, eu irei lá, porque a missa se às 16 horas. Aí o Dom José Rui mandou o recado, né, dizendo assim, não, eu quero ter um tempo maior com o senhor. Aí eu fiquei, como é que eu vou fazer? Vi lá com o pessoal. Aí ele mesmo mandou um recado dizendo que no domingo ele viria, porque ele ia celebrar também a missa lá na Restauração. Ele foi celebrar a missa lá, eu fiquei para celebrar a missa cá em Gravatá e depois nos encontramos para o jantar. Estávamos ali na mesa conversando. Aí no final, Dom José Rui disse, você me dá um momento para a gente conversar um pouco? Queria conversar com o senhor. Eu disse, sim. Aí eu já estava até assim com o celular, eu disse assim, talvez ele vai pedir alguma coisa para vir celebrar a missa em algum lugar, em algum dia, né? Aí eu fomos assim para fora, aí tinha aquele banco, eu sentei, ele se ajoelhou do meu lado. E confessou. E ali ele confessou os pecados dele. Foi um momento assim muito bonito, porque as pessoas que iam passando, elas iam vendo, né? Um bispo ajoelhado diante de um sacerdote, confessando o pecado. Isso aqui é um testemunho muito grande, porque isso leva o outro a dizer, se o bispo está confessando, e ainda mais com um padre, porque poderia até ser um outro bispo, porque ali naquela hora não existe questão de bispo, não existe questão de sacerdote. É o penitente. É o penitente. Nossa, se ele está ali, imagina eu. Mas para notar o seguinte, bispo se confessa com o sacerdote pode se confessar com o bispo, sacerdote com o sacerdote, bispo com bispo, é aquele que recebeu o sacramento da ordem, né? Os papas geralmente confessam com padres. Que o pessoal o Papa confessa com Deus. Mas, geralmente os padres, o Papa João Paulo II, sempre confessava com o padre, né? Simples. Tinha um padre confessor dele. O confessor. O Papa Francisco também tem um padre confessor dele. Isso é muito bonito. Bem, gente, nós já estamos aqui há 1 hora e nós vamos encerrar. Tem muitas mensagens, não dá para responder a todas. Tem coisas aqui muito tristes, né? Uma fiel que disse que foi confessar e quando o padre percebeu que ela era de confissão frequente, deu-lhe uma bronca terrível, né? Coitado, esse sacerdote não sabe qual é a grandeza do seu ministério. Mas graças a Deus, Dom Adair, não existe só um sacerdote no mundo, né? Tem uma pergunta aqui que eu acho que é bom, um fiel está perguntando aqui, se o paroquiano obrigatoriamente tem a obrigação de confessar só com seu pároco. Não, eu vou ampliar. O cristão ele tem a obrigação de se confessar. Com agora, quem não importa? Não importa. Às vezes pode ser que o paroquiano ele não tenha a liberdade de confessar-se com o seu pároco. O certo seria confessar com o pároco, porque o pároco é o pai, né? De todas aquelas pessoas. Mas se existem algumas restrições por parte do fiel, do paroquiano, você pode ir em outra paróquia, você pode procurar um outro padre. Mas se não encontrar nenhum padre, você vai ter que ir no seu pároco. Mas o importante é você se confessar. Agora tem uns pontos importantes. Eu, por exemplo, não atendo confissão dos meus padres. Só se for um caso de morte. Por quê? Porque às vezes eu tenho que tratar de um problema com o padre e eu fico amarrado pelo segredo da confissão. Sim, E um padre pode usar da confissão com o bispo para poder
depois deixar o bispo amarrado de mãos atadas sem poder agir com os problemas deles. Isso é sabedoria. Também funcionários, o pároco não deve confessar os seus funcionários, o seu secretário, o pessoal que trabalha com ele, porque às vezes você vai ter que resolver problemas relacionados ali à má administração, à má conduta. Como que eu vou agir com a secretária que chega para mim, que sou pároco, confessa que está roubando da paróquia? Eu não posso depois agir, porque eu vou quebrar o sigilo de confissão. Então tem algumas circunstâncias que não é bom. O mestre de noviço não atende confissão dos noviços, o reitor do seminário não atende a confissão dos seminaristas. Já tem os diretores espirituais, tem os confessores próprios para isso, porque é muito séria a questão do sigilo. Você fica amarrado pelo sigilo da confissão. E isso é muito complexo. A gente tem que ter também essas prudências. Bem, meus irmãos, agradeço imensamente a participação de vocês. Eu acho que todos gostaram aqui da conversa com o nosso querido Padre José Augusto. Repito aqui a agenda dele conosco. Hoje, na paróquia São Vicente, aqui em Formosa, ele vai pregar na missa que eu vou presidir e vocês poderão acompanhar também através deste canal. No domingo, ele vai celebrar na Catedral. À noite vocês poderão acompanhar pela Imaculada FM, a Rádio 93.3, a Rádio da Imaculada, e também pelo canal da Paróquia Catedral, porque eu não vou estar com ele. E amanhã em Posse, eu não sei se vai ser transmitido, talvez seja lá pela Paróquia de Posse, eu não tenho certeza. Paróquia Santana, o Reginaldo não vai comigo, porque outros 3 padres vão me levar e levar o Padre José. Então, de forma que nós estamos com esse presente de Deus, que é um sacerdote pobre, humilde, dedicado, zeloso, que vem trazer o seu testemunho de o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Padre José Augusto, muito obrigado. Suas considerações finais, segundo a sua vontade. Bem, hoje em dia, os leigos eles têm se aprofundado muito na doutrina da igreja, graças a Deus. Mas uma coisa que eu queria pedir para vocês é simplesmente isso. Cuidado para vocês não usarem as redes sociais para falar mal dos padres. Não é para falar mal dos padres. Nós precisamos rezar pelos padres. Inclusive aqui na diocese nós temos 2 religiosas, a irmã Madalena em Alvorada do Norte e a irmã Teresa no sítio Bom Jesus. São 2 institutos diferentes. Elas trabalham a maternidade espiritual pelos sacerdotes. Que coisa bonita. A gente tem um grupo de várias mulheres, de mães espirituais dos sacerdotes. Elas rezam para 5, 6, 7 padres, sem que os padres saibam. Do mundo todo. Inclusive o senhor tem mulheres lá que rezam pelo senhor. Obrigado. Grupo, né? E é muito bonito. E é um trabalho maravilhoso de rezar pelos padres. Não falar mal, mas rezar. Porque esses padres da teologia da libertação, o padre que está em crise, a gente tem que ter paciência, porque às vezes Deus também fala, como ele falou pela burra de Balaão, ele pode falar também por um padre que às vezes é difícil, que é bruto, que não tem paciência, que não foi bem formado no seminário. Vamos orar. Nós temos tantas conversões e libertações de sacerdotes que, fruto da oração do povo, da paciência, da intercessão, da adoração por esses sacerdotes. Isso. Então rezem pelos padres, rezem pela minha conversão. Eu tenho um desejo muito grande de ser santo. Não é essa canonização que se faz hoje, né? Pelos lábios das pessoas. Ah, ele é santo. Até eu brinco assim, more comigo uma semana que você vai ver quem eu sou. Eu brinco assim, né? Mas rezem pela minha conversão. Eu quero ser santo, eu quero um dia ter essa graça de contemplar a face de Deus, essa visão beatífica que os santos já tiveram, eu quero estar lá. E são as orações de vocês que nos ajudam nesse processo nosso, porque todos nós estamos nesse processo de conversão. Então é um trabalho de equipe. Eu rezo por você e você reza por mim. Nas missas que eu celebrar, apesar de eu não te conhecer, não saber o seu nome, mas na hora que eu falar
oremos na oração da coleta. O seu nome, você vai estar lá. Porque um dia, se Deus me conceder a graça de um dia ir para o céu, Dom Adair, eu quero encontrar o Dom Adair lá. Eu espero também. Eu quero encontrar o Reginaldo, eu quero encontrar você também. Vamos lutar para ser santos. Se acontecer o contrário, Deus me livre, e eu de ser condenado ao inferno. Eu não quero encontrar o Dom Adair lá, o Reginaldo, não quero encontrar você. Vamos fazer. Então, para que todos nós possamos nos encontrar no céu, rezemos um pelo outro. Eu rezo por você, você reza por mim, reze por esse grande trabalho do Dom Adair. o Dom Adair, como pastor da igreja aqui de Formosa, e os bispos de um modo geral. E ao Senhor eu te peço a bênção, né? Nós vamos, o sacerdote... Espera só um minutinho que eu vou completar aqui. Tem algumas pessoas reclamando porque nós não falamos do Papa, não falamos de CNBB. O nosso encontro aqui é para falar de algo maior do que o Papa, maior do que a CNBB, que é o perdão de Deus e a misericórdia. Sim. Então nós não vamos entrar nessa seara que a igreja é maior do que o Papa, é maior do que a CNBB. Eu já falei aqui para vocês, a CNBB não manda nas dioceses. A CNBB é uma conferência de bispos para tentar fazer uma comunhão entre os bispos. A CNBB não tem autoridade sobre as dioceses. E o Papa também não tem essa autoridade de fazer com que as dioceses aconteçam como ele quer. Ele tem a obrigação de guardar a igreja na doutrina. Posições do Papa que estão fora da doutrina da igreja, fora dos costumes, da tradição da igreja, isso aí muitos papas tiveram, e nós não vamos entrar nisso porque a gente vai fazer a vontade da nossa carne e não a vontade de Cristo. Então que Deus abençoe muito vocês e que nós possamos crescer cada vez mais neste amor à Eucaristia, à confissão, à Nossa Senhora e à Santa Igreja de Cristo. E vamos rezar pedindo a bênção para o nosso povo, pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, que venha sobre vocês que nos acompanharam, outros que ainda vão ver e assistir essa live, e sobre o Padre José Augusto, seu ministério, sobre a Canção Nova, sobre todos os sacerdotes que lutam para fazer Jesus acontecer nos nossos corações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Cristo Rei e salve Nossa Senhora Imaculada. Amém. Obrigado, Padre Zé. A sua bênção. Deus te abençoe muito, muita força e seja bem-vindo ao nosso meio. Até a próxima. Obrigado, Reginaldo. Obrigado a todos que estiveram conosco.